Ora então, nós no âmbito da disciplina de contexto servicial nacional pela Lídia Menezes, fomos incumbidos de fazer um trabalho sobre crime e violência. E convidamos para tal a doutora Maria José, que trabalha no Estabelecimento Nacional do Lamego, que se disponibilizou para vir fazer ou apresentar o trabalho. Portanto, para ouvir as sugestões que ela tem sobre o estabelecimento profissional acerca do que está sente indicação. Está bem? Agradeço o convite que me foi feito para vir cá falar sobre o que é o estabelecimento prisional e o mundo que são poucas prisões. Eu sou assistente social de formação, já estou formada há 22 anos, comecei a trabalhar na saúde e depois passei para a área da justiça e já estou a trabalhar nesta área há 12 anos e pouco. Portanto, eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto trabalho dentro do estabelecimento prisional, porque assim, aquilo que eu faço será aquilo que vocês irão um dia fazer se trabalharem também num estabelecimento prisional. Ora bem, o tema é crime e violência. Eu não vou abordar o crime e a violência na perspectiva sociológica, mas sim mais na perspectiva da punição, portanto, do cumprimento de uma pena no seguimento do cometimento de um crime. Portanto, e depois a reinserção, o trabalho que se faz para recuperarmos essas pessoas que praticaram o crime. Uma vez que vocês são do primeiro ano, ainda não têm assim uma ideia muito formada do que são os estabelecimentos prisionais, do que são os reclusos, eu vou começar por dizer que os estabelecimentos prisionais, há vários espalhados por todo o país. Neste momento, embora vai mudar a tipologia, a designação dos estabelecimentos prisionais, mas neste momento o que existe, eles estão divididos em estabelecimentos prisionais centrais, especiais e regionais. O estabelecimento prisional de Lamego é um estabelecimento prisional regional e masculino, ou seja, só recebe reclusos do sexo masculino. Portanto, não há mulheres. Optou-se há uns anos atrás por fazer divisão de estabelecimentos por sexo, embora haja alguns que possam receber pontualmente em alas separadas mulheres, mas transitoriamente, porque há, como devem ter conhecimento, TIRS, que é um estabelecimento prisional feminino, e na Zona Norte temos um estabelecimento especial Santa Cruz do Bispo, que é o mais recente, que funciona com uma parceria público-privada, portanto tem também a contribuição da Misericórdia, e é um estabelecimento considerado assim, em termos de gestão e de instalações, assim, uma coisa da última geração. Mas que as reclusas dizem que é uma gaiola dourada, portanto, aqui não deixa de ser uma prisão, e para já foi de todas as prisões que eu entrei, aquela em que eu me senti pior, mais enclausurada, apesar daquele luxo todo e daquelas condições. Tive saudades do meu regional com piores condições, porque realmente lá senti o que era estar presa, com aqueles muros muito altos, com corredores a descerem e a gente a sentir os grãos fechar, portanto, foi uma sensação assim mesmo de clausura, que eu não gostei muito. Ora bem, os estabelecimentos prisionais são geridos pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, portanto, uma Direção-Geral do Ministério da Justiça. Portanto, hierarquicamente, nós dependemos Estabelecimento Prisional Regional de Lamego, Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Ministério da Justiça. Portanto, esta é a nossa hierarquia. Nós aqui no Estabelecimento Prisional de Lamego temos uma capacidade para 67 reclusos, neste momento temos 43. Isto fruto também, em 2009, portanto, com uma política de reestruturação, não sei se vocês ouviram na televisão,
houve uma política de reestruturação dos serviços prisionais em que tentou-se esvaziar os estabelecimentos prisionais. Portanto, houve uma fase em que houve muitos reclusos, quase todos os estabelecimentos prisionais estavam sobrelotados, e então foi uma tentativa, digamos assim, de reestruturar o sistema, fazer uma divisão de reclusos por cumprimento de pena, regimes abertos, separar um bocado isso, e também teve como objetivo fechar alguns estabelecimentos prisionais, nomeadamente os regionais, entre os quais estava também Lamego. Por isso foi atribuído aqui ao estabelecimento prisional de Lamego uma tipologia que era os regimes abertos. Vocês depois, quando derem direito, se calhar irão ouvir falar, que são os regimes abertos, o RAI, agora é o RAI e o RAIE, antes era o RAVI e RAVE, que é os reclusos que trabalham no interior e os reclusos que trabalham no exterior do estabelecimento prisional. Isso tinha um objetivo que nunca nos foi dito, mas que nós líamos perfeitamente, que era o objetivo de diminuir o número de reclusos para fechar o estabelecimento, porque os reclusos que são colocados em regime aberto são muito poucos, são aqueles que estão já quase no fim da pena e que têm condições pelo seu comportamento e por terem já cumprido bastante parte da pena, de serem colocados a trabalhar ou dentro do estabelecimento ou então numa fase final já no exterior. Portanto, e como esses reclusos são muito poucos e são gerados pelo próprio sistema, ou seja, só são colocados se o sistema quiser, portanto, porque os RAEs têm que ser autorizados pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e depois homologado pelo Dr. Juiz do Teco. Portanto, é uma situação muito complicada e são muito poucos. E era uma situação que iria levar à redução de reclusos muito naturalmente e depois fechariam as portas quando tivéssemos poucos. Entretanto, isto foi uma política de contraciclo, porque o que nós temos visto, e vocês também devem observar isso através da comunicação social, aumentou a criminalidade, tem aumentado imenso. O objetivo também, com a eliminação de encerramento de alguns estabelecimentos prisionais regionais, era criar grandes estruturas. Agora a política é criar grandes estabelecimentos prisionais onde possam ficar reclusos e que depois possam, por alas, estarem separados, por exemplo, uma ala para preventivos, outros para condenados com penas mais pesadas, outros para penas mais curtas, fazer a diferenciação. E isso seriam grandes estruturas de estabelecimentos prisionais. Só que, entretanto, com a crise económica que se instalou, que não houve dinheiro para construir os tais estabelecimentos prisionais que eles tinham pensado, e com o aumento da criminalidade, portanto, as cadeias voltaram a ficar sobrelotadas e neste momento eu penso que eles não podem fechar nenhum estabelecimento prisional, porque todos eles são necessários. Como digo, nós chegamos a ter 12, 13 reclusos nessa fase de esvaziamento, portanto os nossos reclusos foram todos transferidos, eram condenados, foram para outros estabelecimentos de condenados e ficamos só mesmo com aqueles que tínhamos de regime aberto. Eles foram saindo em liberdade condicional, em termo de pena, e ficou só um número residual. Só que, entretanto, eles têm entrado de liberdade, porque transferidos de outros estabelecimentos não veio ninguém. Portanto, o que quer dizer que realmente aqui na zona a criminalidade também aumentou, porque estamos com 40 e tal. Pronto, e penso que irá aumentar mais. Temos reclusos preventivos, que não sei se viram ontem o debate do prós e contra, em que debateram, foi pena porque debateram muito, tinha a ver com a violência dos adolescentes e aqueles casos mediáticos que agora apareceram daquelas agressões dos jovens, e falaram muito nas medidas de coação preventivas, se justificava em miúdos com 18 anos, porque realmente a prisão marca, e às vezes marca pela negativa, não é? E um miúdo com 18 anos já a ser preso e colocado junto de outros reclusos, às vezes tem fatores mais perniciosos do que positivos. Os reclusos preventivos são aqueles que cometeram um crime, estão indiciados pela prática de um crime portanto, são presos, são colocados à ordem de um tribunal, portanto, em prisão preventiva, a aguardar julgamento. Mas isso só acontece em situações muito graves, quando há certos pressupostos que se podem verificar, e ontem foi falado muito na situação dessa criança, foi o alarde social,
porque muitas vezes opta-se pela prisão preventiva para proteger o próprio arguido, porque se ele não for afastado da comunidade, a comunidade pode haver um lixamento dessa pessoa, portanto muitas vezes até é a proteção do próprio arguido. E assim, quanto a preventivo, há a presunção da inocência. Enquanto não for condenado e transitado em julgado, aquela pessoa, para todos os efeitos, é considerada inocente. Portanto, a abordagem que o técnico faz é diferente em relação a um preventivo do que se faz em relação a um condenado. Portanto, já falei no RAI e no RAE, pronto, que são as medidas mais abertas, digamos assim, e as melhores que o sistema tem, que é quando eles começam a trabalhar e a trabalhar no exterior, porque eles trabalham, estão praticamente o dia todo fora do estabelecimento prisional, só levando dormir e comer, e, portanto, a reclusão sente-se muito menos, não é? Para além de que oferem um ordenado equivalente ao ordenado mínimo nacional, estão cobertos por seguro, portanto já podem ajudar também a família economicamente, já é diferente. Agora, eu sou muito, aqui para responder um bocadinho aqui à colega, eu sou contra o PowerPoint. Bem, eu retirei o curso, ainda não havia essa possibilidade, não é? Ainda não se conheciam os computadores. E então nós éramos muito forçados a falar e a expor, e eu gosto muito de falar e gesticular, eu sou muito do toque, e acho que o PowerPoint fazem-se trabalhos muito bonitos, mas são mais limitados. A pessoa assim está aquilo, diz uma coisinha muito bonita, não sei o quê, mas não há interação, e eu evito. Podendo. Também recorro a eles de vez em quando, mas não sou muito dado. Por isso é que eu estou aqui a falar e não gosto de olhar para as pessoas, gosto de ver as reações, gosto de interagir um bocado, não gosto muito do aparelhozinho. Ora bem, eu disse de formação que era assistente social, só que eu não sou assistente social na carreira. Vou explicar isto para vocês um dia como opção de trabalho ou de estágio para saberem o que é que espera se libertarem para esta área. É assim, eu pertenço à carreira dos